Tem aqui comigo uma CBC Jade Pro Nitro calibre 6,35 e ela tem algo de muito especial. Aham! Um supressor do Mané Vinagre. Vamos conhecer melhor esse supressor? Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês o teste prático muito especial dessa pecinha aqui que está na ponta dessa Jade Pro Nitro calibre 6,35. Um supressor do Mané Vinagre. Daí muitos de vocês vão me perguntar, pô Charles, mas para que supressor nessa arma Springer? Já que a CBC Jade Pro Nitro 6,35 é uma carabina com gas RAM. Pois bem, muitos atiradores não têm aí a disponibilidade de atirar em um clube de tiro como eu, ou em um sítio, um local onde o barulho do disparo não é um problema. Tem muita gente que atira no quintal de casa, atira num cômodo mais fechado, atira até dentro de casa, dependendo do atirador. E ele não pode se dar ao luxo de ter uma arma muito barulhenta, porque acaba chamando atenção e incomodando os vizinhos. Então, um supressor, ele não tem necessariamente que apenas diminuir o volume do estampido do tiro, mas também de mudar a tonalidade do som desse estampido. Então você tem desde sons mais agudos que tendem a ser mais estridentes aos nossos ouvidos, como temos sons mais graves, mais abafados, que são mais discretos aos nossos ouvidos. Vamos ver o que o nosso amigo Mané Vinagre fez com esse supressor para essa arma. De cara, o Mané teve que lidar com alguns probleminhas no projeto da CBC Jade Pro Nitro 6,35 para poder desenvolver um supressor para ela. Dois chamam mais atenção. Primeiro, o cano da linha Jade é um cano de aço revestido de polímero. Então, é um revestimento integral que vai do bloco à ponta do cano, né? E essa massa de mira, ela é integrada, ou seja, não é removível. Daí, o Mané já teve que fazer, pô, certinho, como é que eu vou fazer aqui um supressor? E aqui na ponta do cano não existe espaço adequado para se fazer uma rosca, para colocar um supressor rosqueado. Primeiro problema que ele teve que enfrentar. Segundo problema, ele comentou comigo que o que acontece? Por conta do design da arma, o cano da arma, ela não é tão centralizadinho a parte de aço em relação ao polímero. Ou seja, há um pequeno desnivelamento que teve que ser levado em consideração na hora de fazer aí, de executar o projeto do supressor. Pois bem, o primeiro problema, o Mané, engenhosamente, resolveu criando esse adaptador. Ele é um adaptador de alumínio, uma ponteira, pesa 52 gramas e mede 14,5 centímetros e tem esse rasgo aqui em cima. Por quê? Porque ele encaixa aqui na ponta do cano e esse rasgo permite que ele passe pela massa de mira. Então foi uma solução engenhosa. Como é de alumínio e ele entra bem certinho aqui, sem entrar apertado, mas entra bem justinho, o que acontece? Não haverá folgas. E ele é mais compridinho, 14,5 centímetros, justamente para isso. Essa ponteira é presa no cano por dois parafusinhos sem cabeça, chamados de mosca, que ficam aqui embaixo. Então, primeira coisa que você vai fazer é colocar esse adaptador. Na ponta do adaptador temos aqui uma tampinha, um acabamento, que esconde o quê? Esconde a rosca onde vai rosqueado o supressor. Ou seja, essa ponteira é um adaptador para se colocar uma rosca para o supressor. O que acontece? Se você não quiser atirar com supressor, por exemplo, pô, hoje eu fui atirar num clube de tiro, não precisa usar supressor, você atira com a arma assim, você nem vai precisar retirar essa ponteira. E o interessante, o Mané trabalhou tão bem esse conjunto, que essa ponteira, mesmo pesando 52 gramas,
não altera a harmônica do cano. Ou seja, a mesma precisão que você tem sem ponteira, você tem com a ponteira. Muito legal isso, muito bem pensado. Daí, você tem a segunda peça, que é o supressor em si, que é um supressor todo de alumínio, fechado com acabamento de adesivo de fibra de carbono. Ele pesa 76 gramas e tem um comprimento de 10,5 centímetros. Se você retirar essa ponteira aqui, a ponteira de acabamento, para instalar o supressor, vamos tirar ela aqui, pronto, e você instalar o supressor, esse conjunto de ponteira mais supressor terá 115 gramas, não é então tão comprido, ele tem 115 gramas, e o tamanho total dele é de 15,5 centímetros. Ou seja, sem supressor nenhum, o cano da ponta do bloco à ponta do cano mede 44,5 centímetros. Com o supressor vai medir 60 centímetros. Aí vem a notícia boa. Mesmo utilizando esse conjunto de ponteira e supressor, não alterou a harmônica do cano. Para falar a verdade, eu notei uma melhora pequena, tipo coisa de 10% de melhoria da precisão da arma. Ou seja, mais um exemplo de como o Mané Vinagre trabalha bem com os supressores que ele fabrica, tá ok? Vamos ver como é que ficou a cronografagem dessa arma, com e sem supressor. Pois bem, consultando aqui meu caderninho de tiro, utilizando os chumbos Gamo Pro Hunter, que essa CBC Jade Pro Nitro 635 gosta, a velocidade média de disparo sem o supressor foi de 190 metros por segundo. Com o supressor, 189 metros por segundo, ou seja, uma diferença irrisória de 1 metro por segundo. O spread permaneceu o mesmo, em torno de 2 metros por segundo. E a potência não baixou praticamente nada, apenas 0,2 joules. Ou seja, tanto usando supressor quanto não usando supressor, a cronografagem da sua arma vai ser praticamente a mesma. Agora vamos para o que interessa. Vamos medir o volume do disparo com e sem supressor utilizando o decibelímetro. Como vocês puderam ver, não houve redução do volume do estampido do disparo. Era 69 decibéis, permaneceu na média de 69 decibéis. Porém, mudou muito a tonalidade do estampido do disparo. Sem o supressor, o estampido ele é mais agudo, ele chama mais atenção, ele é mais ardido aos ouvidos. Com o supressor, ele se torna mais grave, abafado, chama muito menos a atenção. Então, para quem vai atirar com essa arma, por exemplo, num quintal ou num local mais fechado, que tenha pessoas que você não queira incomodar, utilizando o supressor, aquele ruído abafado não chama tanta atenção, não incomoda tanto. E nisso é muito legal essa questão do supressor do Mané Vinagre. Ah, Charles, mas um supressor que não suprime? Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Supressor necessariamente não é para suprimir. É para atenuar o ruído do disparo também. E a atenuação passa pela mudança na tonalidade. E aqui está o supressor instaladinho. Olha como é que ele fica firme. Se eu puxar com força, ele não sai. Está bem preso por essas duas moscas aqui. A arma continua muito equilibrada, esse peso aqui na ponta não atrapalha o equilíbrio da arma, ela fica um pouco mais comprida, você vai ter que tomar um cuidado se você estiver, por exemplo, atirando num local de teto baixo, para a ponta do cano não pegar na parte
de cima do teto, não atrapalha visada com mira aberta e nem com luneta. E muito menos destoa do visual da arma, que continua muito bonita. Pois bem, esse foi o teste prático com o supressor do Mané Vinagre para a CBC Jade Pro Nitro calibre 6,35. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até a próxima.